115 anos, carregamos o orgulho de sermos brasileiros e o compromisso com a excelência. Nas grandes celebrações e também nos momentos mais simples, porque entendemos que cada instante merece ser vivido. Seguimos honrando nossa tradição, inovando com propósito e levando qualidade em cada garrafa. Salton, 115 anos. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Herança e Legado. Na conversa de hoje nós vamos falar sobre proteção patrimonial. E para falar disso, eu tenho aqui hoje o Thiago Oliveira, consultor da AMB Multifamily Office. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Carlos. É um prazer. Bacana. Tenho também aqui comigo o Cassiano Menck, sócio do Silveiro Advogados, coordenador da área de tributário da Silveiro e também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de tributário. Exatamente. Seja muito obrigado pelo Cassiano. convite. Maravilha. Rapazes, então, a nossa conversa vai ser sobre casos de famílias com grande patrimônio que tiveram muitos desafios na gestão patrimonial e muitas delas tiveram grandes prejuízos por não se preparar antes, não se antecipar aos possíveis problemas, né? Por falta de conversa e por falta, às vezes, até de conhecimento sobre quais soluções estavam disponíveis para elas. Como o nosso foco é proteção patrimonial, eu vou começar pedindo uma breve introdução de um gestor de fortunas e de um advogado tributarista, né? Thiago, na percepção de um consultor de family office, de grandes fortunas, no que consiste a proteção patrimonial? Perfeito, Carlos. É uma pauta que geralmente a família não tem como ponto na conversa, né? Ela acaba sendo construída ao longo do tempo da relação junto à família, né? Que geralmente a relação no family office inicial com as famílias geralmente vem pelo investimento e pela rentabilidade. Proteger eles deixam depois, né? Exato. Eles procuram para pensar em crescer patrimônio, Isso. mas proteger fica para uma segunda etapa. Nas primeiras conversas que a gente acaba tendo com as famílias, a gente já começa a colocar esses pontos relevantes, que são a parte de sucessão, proteção, que eles são tão importantes quanto a rentabilidade. Então, a gente começa a colocar essas pautas nas reuniões mensais que a gente coloca, e aí sim começa a aparecer essas dúvidas e preocupações que talvez eles nem sabiam que tinham, né? Por exemplo? Então, acontece muitas vezes famílias que não se preocuparam, né, qual regime de casamento os herdeiros iriam ter, né? E isso acaba trazendo muitas vezes algumas dificuldades nas transmissões, né? Tanto custos ou riscos, né, societários ali de grandes empresas, dependendo da participação que eles têm lá dentro da empresa. Muitas vezes dilapidando boa parte desse patrimônio também, por não estar organizado financeiramente. Então, quando a gente fala organizado financeiramente, não é só ter liquidez do dinheiro, mas também ativos, ferramentas que não passam por inventário, que não, né, tenham um imposto sobre aquele bem ali e ele consiga transitar isso numa sucessão ou num inventário sem ter o impacto do imposto e também com a velocidade que precisa ter para que tenha disponibilidade da família para pagar os impostos necessários e acessar os bens transmitidos. Que aí a gente tem casos de seguro de vida, previdência, offshore, né, que aí vai dando as ferramentas necessárias disso, mas a gente começa a dar um peso maior para esses pontos para aí sim transformar aquele patrimônio construído na vida real, nas famílias, que muitas vezes vêm de empresas ou heranças que receberam ao longo da vida, que isso seja perpetuado para as próximas gerações através de ferramentas mais eficientes, né? E, claro, sempre com muita atenção, porque as coisas mudam também, né? No Brasil, principalmente, e a gente vai avaliando qual é o tamanho do peso que tem que ter em cada ferramenta, e aí o assunto vai evoluindo conforme as famílias vão avançando, né, no dia a dia conosco. Falando de mudanças no Brasil, o Cassiano entende muito disso, né? A instabilidade, muitas, né? A insegurança, e até eu ouvi, às vezes, esses dias de um parceiro aí, advogado também, tipo, a legislação já é complicada o suficiente, mas tem um segundo problema, que é a interpretação. Às vezes se fez tudo com base na legislação, mas lá depois a interpretação foi interpretado diferente e arrebentou o planejamento, né? Então, do ponto de vista jurídico daí, né?
Fala para nós, Cassiano, como é que vocês enxergam a proteção e do que ela difere do que a gente chama informalmente de blindagem, né? E que vocês consideram uma distinção entre proteção e blindagem. É muito importante esse ponto, Carlos, porque normalmente no âmbito jurídico nós consideramos proteção como medidas jurídicas que visam a evitar a perda do patrimônio em face de mudanças normativas, de questões envolvendo dívidas, má administração, má gestão do patrimônio. Mas cada vez mais tem se visto, justamente por essas diferentes interpretações, pelo fato de que ao longo da vida das pessoas elas praticam atos e a tributação exatamente visa a colher desses atos uma parte do conteúdo do patrimônio para fins de arrecadação estatal. Então, a proteção patrimonial, ela ganha uma dimensão mais ampla no sentido de se fazer um planejamento em razão daquilo que são os desejos pessoais do núcleo familiar, para que se possa pensar em medidas seguras para trazer eficiência aos negócios que a família vai desenvolver, para se pagar uma quantia que é devida, mas dentro das opções fiscais, como nós denominamos, que se pague com segurança e o menos que se possa fazer. Então, proteção... Onerar o menos possível dentro da regra. Então, proteção tem muito a ver com você pensar antes, avaliar as opções fiscais que há pela frente e tratar de usar um caminho que seja o que comprometa menos possível o conteúdo do patrimônio. Quer dizer, dependendo da opção que você usa, se você vai integralizar um bem numa empresa por meio de um ato societário, se você vai doar, se você vai vender, você tem cargas tributárias diferentes. Proteger patrimonialmente também é escolher um caminho seguro com uma tributação mais eficiente, porque afinal de contas, pensando numa perspectiva de tempo, proteger também é tentar manter o conteúdo do patrimônio por o maior tempo possível. Perfeito. E eu gostei que você falou de desejo. Né? Às vezes, nós que trabalhamos diretamente com os clientes, a gente percebe uma reatividade muito acentuada, né? Olha, tá dando problema, tô esperando, e aí já o desejo já fica em segundo plano, porque tem que fazer o que dá. Né? Então, como é que vocês enxergam a questão do se antecipar para que o desejo da família realmente aconteça? A gente consegue, de certa forma, até que ponto a gente consegue prever, antecipar os desejos da família e garantir, através de instrumentos jurídicos ou financeiros, que aquele desejo vai ser cumprido conforme o desejado pela família? Esse é um ponto muito importante, Carlos, porque há famílias cujo desejo é operar uma certa atividade rural. Outras, o desejo é prosseguir com uma exploração imobiliária. Outra é viver de dividendos. Outra é operar um tipo específico de negócio. Esses desejos são decisivos para que se possa modelar e para que se possa modular no tempo as opções fiscais e as respectivas cargas tributárias. Mas o que nós temos visto, Tiago, acontecer é muito por vezes, uma mudança dos desejos em face da carga tributária. Por exemplo, a família desejava manter nas mãos do pai e da mãe ainda todos os ativos imobiliários, participações societárias. Só que por força da reforma tributária, que provocará uma elevação do tributo sobre as heranças, a família decidiu antecipar a mutação do patrimônio, a transmissão da propriedade daquele patrimônio. Quer dizer, e também fazer alguns ajustes no sentido de, em vez de utilizar o patrimônio para uma locação que é tributada aqui, por exemplo, a 27% de imposto de renda na pessoa física, utilizá-la para a exploração de uma atividade rural, que é tributada a 14%, e se for na pessoa física, até menos de 10%. Quer dizer, os desejos são muito relevantes. Tem que ser pensados e
com base nos desejos é que a gente pode planejar, inclusive, as opções fiscais. Mas, às vezes, os desejos também são realinhados em face daquilo que a gente falou no início, a proteção patrimonial. Até porque o desejo tem que ser acoplado a uma ideia de proteção, de menos erosão da base econômica do patrimônio. Maravilha. Bom, então vamos entrar nos casos reais que a gente trouxe aqui para o pessoal e aí a gente vai aprofundando um pouco mais esses desejos e os instrumentos que nós utilizamos para resolver essas questões. Então, o primeiro caso era de uma família empresária com um patrimônio vultoso, né, superior a R$1 bilhão em equity de empresas, em valor das empresas do grupo familiar. Com a alteração agora, né, da reforma tributária, perceberam que eles teriam que se antecipar ao aumento, à elevação da carga tributária do ITCMD antes que entre em vigor. Né? E a ideia deles era fazer uma doação das cotas das empresas por valor nominal, pelo valor, né, o valor de imposto de renda ali, o valor de emissão das cotas. Tá? Tiago, que problemas que isso tem potencialmente para quem se encontra nessa mesma situação, para quem está pensando em doar as cotas das empresas ou as ações das empresas por valor patrimonial e não pelo valor de mercado, avaliado pelo fisco. E depois a gente entra nas soluções que a gente utilizou para resolver esse caso. Perfeito, Carlos. Então, quando a gente faz o movimento através de uma doação, os bens particulares, eles se mantêm na caixa de particulares. Se você efetuar a compra desse bem, e essa é uma orientação às vezes pelo contador, por ser mais barato, tá? Fazer uma compra e venda das cotas. Exatamente. E até mesmo dos imóveis, né? Pode ser qualquer bem. A partir daí começa a comunicar com a família, a nova família desse herdeiro, e aí passa numa sucessão futura ou até mesmo uma separação, um litígio. Ou seja, não fica um alerta, uma comunhão parcial ou uma comunhão universal. Exato. Pode ser que se foi feita uma certa gambiarra ali, que é a transmissão através de compra e venda, se perdeu pode depois ter problema na frente. Exatamente. De divisão, num divórcio ou num Exatamente, falecimento. Tanto das cotas da empresa ou bens que ele herdou e não tinha interesse da família que isso seja passado pro cônjuge, né? Ou seria pro neto ou o que for. Então, isso é um risco que se tem e muitas vezes as pessoas não avaliam no primeiro momento e lá na frente a gente traz muito, né, no dia a dia no Family Office que a razão e a emoção muitas vezes elas não andam juntas, né? Principalmente os herdeiros mais jovens que estão naquela emoção ainda de construir o seu primeiro relacionamento, né? E isso a gente já leva para a mesa, né, das famílias. Qual o regime adequado para a questão da governança familiar, né? Já deixar regras claras para que também os diferentes membros da família se organizem antes, até para regime de casamento, correto? Exatamente. Então, isso tudo vai levar em conta. Então, não existe... A decisão sempre final vai ser da família. O que a gente tem que trazer são os riscos de cada decisão. E se aquela economia financeira que ele está tendo um risco adicional por estar tomando aquela decisão. Então, e isso também tem que ser sempre revisitado, porque as regras mudam, né? O desejo da família também muda e a gente tem que trazer isso sempre para a pauta, para a mesa, para conversar sobre os destinos. E Cassiano, face à mudança tributária ali, né? Mudança de regra, você atendeu esse caso, né, pessoalmente, né? Como que foi lidado, né? Que riscos foram mitigados e que soluções vocês levaram para que essa família tivesse seus desejos realizados da forma mais eficiente possível? Não, é interessante, Carlos e Tiago, nesse primeiro aspecto, lembrar que a primeira ideia que se cogitou, a mais simples, foi fazer uma compra e venda. E fazer uma compra e venda pelo valor... 1,4 bilhão mas uma compra e venda pelo valor histórico da declaração do imposto de renda, vamos chamar assim o valor contábil, entre aspas. Qual era a diferença? Que era só pra gente ter uma que era um noção valor de cerca de 200 milhões. Então, de 200 milhões para 1 bilhão. 1,4 bilhão. Então, veja, aí que está complementando o que o Tiago mencionou, a compra e venda, não só pelo aspecto sucessório,
é algo que emana uma bandeira, uma red flag ali, um sinal de alerta, mas também pelo aspecto tributário. Porque, veja, segundo a legislação do imposto de renda, as operações devem ser feitas a valor de mercado. Então, se porventura essa operação se porventura, em regra, tem algumas exceções, posso falar depois, mas em regra, as compras e vendas devem ser feitas pelo valor de mercado. Tá? Isso previsto em legislação. Quer dizer, se fosse feita uma alienação por 200 milhões que seja, que era o valor histórico, muito possivelmente o fisco federal auditaria esta operação e diria, não, na verdade, esta operação deveria respeitar o valor de mercado, e o valor de mercado é 1 bilhão e alguma coisa. Então, se teria um auto de infração tributário federal com uma multa que pode chegar a 100%. Quer dizer, a conta fica muito salgada. Tá? E quando disse antes, tem algumas exceções em que você pode fazer operações a valor contábil. Claro, quando, por exemplo, você retira um bem de uma empresa para pagamento de capital social, se eu tenho com você uma sociedade, eu tenho 50%, você os outros 50%, e nós temos um imóvel, eu posso retirar aquele imóvel a valor contábil para pagar a minha participação societária. Chama-se redução de capital. Quer dizer, você reduz o capital e entrega um bem para um sócio. E isso pode ser a valor contábil. Mas voltando ao caso, se pensou na compra e venda e se descartou por causa desse risco. E a doação, ela se mostrava não só a mais segura, como a mais eficiente sob o ponto de vista tributário. E por que isso? Porque, veja, aí também no contexto da reforma tributária, essa janela de oportunidade. Hoje, no Rio Grande do Sul, a alíquota máxima para doação é de 4% de TCD. E a base de cálculo, quer dizer, o valor das participações ainda, segundo a jurisprudência majoritária dos tribunais, pode ser identificado mediante uma avaliação a valor contábil do patrimônio líquido. Então, quer dizer, ainda vige quanto à alíquota 4%, e quanto à base de cálculo, o entendimento de que você pode usar os parâmetros da contabilidade para avaliar esse ativo. Todavia, com a reforma tributária que está em curso, um projeto de lei que ainda está no Congresso Nacional e que deve ser aprovado neste ano e que, portanto, passará a viger no ano que vem, esta alíquota tende a passar para 8%, com possibilidade, Carlos, de chegar a 16%. Então, nós poderíamos saltar de 4 para 16, e quanto à base de cálculo, este projeto de lei passa a prever que os ativos terão de ser avaliados a valor de mercado. Obrigatoriamente. Eu não posso mais doar valor contábil e deixar que o meu... Não. A quem recebeu faça depois a venda e pague o imposto de renda pela diferença Mas aí inteira. que está. Isso é no futuro, imposto de renda. Isso. Mas nós estamos falando do ato doação. O ato de doar atrai a incidência do imposto estadual. O imposto de renda é federal, o estadual que é sobre doações. E este estadual hoje é 4 e pode vir a ser 16. E a base de cálculo hoje pode ser apurada a valor contábil e depois necessariamente terá de ser apurada a valor de mercado. Então nós temos uma mudança. Uma corrida para esse ano, é isso? Nós temos uma mudança com um alto impacto. E daí por que se falar numa janela de oportunidade? Para que você faça aquilo que nós mencionávamos no início. Ou seja, cumpra-se o desejo que é de transmissão, mas se faça com uma opção fiscal segura e mais eficiente sob o ponto de vista da proteção do patrimônio, né? Que é o que? Tributar 4%, com uma avaliação a valor contábil. É claro que é importante mencionar para quem está nos assistindo que essa questão da avaliação a valor contábil, o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele discute isso, ele entende que deveria ser o valor de mercado. Todavia, o entendimento do judiciário, na sua maioria, é por manter o valor contábil. E, rapazes, vocês não mencionaram até agora, gostaria que mencionassem a questão do usufruto também, né? Porque, às vezes, as famílias podem querer se antecipar agora, aproveitar essa janela para pagar menos imposto,
tanto na base de cálculo quanto na alíquota, mas os patriarcas ainda querem usufruir daquelas cotas, daqueles imóveis, né? Isso vocês lidam bastante no dia a dia, né? Com essa relação de fazer então a doação e ficar com o usufruto. Podem explicar para a nossa audiência um pouco mais sobre essa ferramenta? Eu vou passar um pouco mais a parte prática, né? Depois o professor ele passa a parte técnica, né? Que tem o grande conhecimento. Então, o usufruto, né? No dia a dia, ele nada mais é do que tu transmitir o bem para quem você deseja, o beneficiário, o herdeiro. Mas você mantém ainda a parte, pode ser a moradia, o direito de morar naquele bem ainda, né? Então, vai usufruindo desse bem, né? Como diz o usufruto. Até mesmo a exploração financeira disso também. Então, você está no imposto de renda já do herdeiro, mas quem está usufruindo dos bens, das benfeitorias ou até mesmo das rendas é ainda o antigo proprietário que doou, né? O doador. Doador, exato. Doou, mas ainda fica com... Usufruindo dos benefícios que tem aquele bem, né? E claro que aí tu pode colocar cláusulas adicionais de incomunicabilidade, né, que é onde esse bem naturalmente ele não pode ser colocado como garantia, né? Então você tem como criar proteções e até mesmo você pode colocar uma cláusula de reversão, né, que é onde caso o herdeiro venha a faltar, o doado ali venha a faltar antes do doador, aquele bem volta para o doador, né? Então são coisas que se consegue adicionar que vão dando essas proteções, essa tranquilidade para quem está fazendo o movimento, né? E tu tens também a possibilidade também de colocar condições, né? Que aí me fugiu a parte técnica, que tu encargos, né? Encargos, perfeito. Doação com encargos. Que aí você vai colocando regras adicionais de, até ele se formar a faculdade, ele vai, se ele no caso não cumpra isso durante um período, esse bem volta para mim, né? E a gestão das empresas, nesse caso, também teve? E aí que está, olha, essa fala do Tiago é muito ilustrativa, porque na realidade, quando você fala em participação societária, uma cota ou uma ação, ela corresponde, por assim dizer, numa síntese, em direitos de um lado políticos e direitos de outro lado econômicos. Explique, quando professor. você tem uma participação societária, você tem um título que lhe dá direito de votar. Você pode ir numa assembleia, você pode ir numa reunião, votar, eu quero direcionar para lá, eu quero para lá, eu quero para outro lado, para cima, para baixo. Isso é o direito político inerente à propriedade de uma ação, de uma cota. Por outro lado, nós temos os direitos econômicos inerentes àquela participação. Quer dizer, você receber os frutos daquela cota, que são os dividendos, os lucros. Então, quando você doa, você pode doar e fazer reserva de direitos políticos. Você pode doar e fazer reserva de direitos econômicos. Daí porque se falar no usufruto. Você doa uma propriedade que a gente chama no direito de nua propriedade, né? Mas você retém alguns direitos inerentes àquele bem que você está doando. Se é um imóvel, pode ser os frutos do aluguel. Se é uma participação societária, pode ser os dividendos. Então, nesse âmbito, para contemplar os desejos dos familiares, há muitas formas jurídicas que podem ser utilizadas para, de um lado, se você ter economia fiscal fazendo a doação e, de outro lado, você também acomodar os desejos. Quer dizer, o patriarca ou a matriarca querem manter o rendimento oriundo dessas cotas, mas querem já desde logo acionar o gatilho para fins tributários. E aí me fez lembrar, inclusive, Carlos e Tiago, aqui, de uma pergunta frequente que é o testamento, que vem também à tona. Mas e se eu fizer um testamento? O testamento, ele é uma manifestação de vontade que produz efeitos de transmissão futura do patrimônio. E daí está o ponto central. Ele não implica transmissão presente. Então, se você quer mexer uma peça no tabuleiro para
aproveitar a janela tributária, que é agora, você não pode fazê-lo por testamento. Porque o testamento é uma declaração de hoje do que você quer que seja feito no futuro, mas a transmissão vai ser no futuro e o imposto vai ser pago só lá adiante. E se mudou a lei lá adiante, será aplicada a lei nova. Porque a transmissão, quer dizer, o fato gerador tributário ocorrerá no futuro e não no presente. Então, moral da história, entra aqui desejos, entra aqui opções fiscais e opções jurídicas para você modelar e modular no tempo o que a família quer fazer. O que remete ao que mencionamos brevemente no episódio de ontem, mas eu acho que é muito importante, principalmente na gestão de consultoria, né, Tiago? Que é de revisitar o planejamento com a maior frequência possível. Sim. Digamos, a cada 3, a cada 4, a cada 5 anos. Sem dúvida. Porque imagina, com essa tua mensagem, Cassiano, eu imagino que os testamentos que estão já redigidos e lá registrados com um tabelião, acho que quase todos têm que ser revisitados agora, né? Porque se a gente vai ter essas mudanças, tivemos já algumas mudanças do ano passado para cá e já vamos ter outras deste ano para o ano que vem. Eu diria que essa revisitação da estratégia completa, ela é vital, né? E o testamento, né? Como o professor Cassiano comentou, o testamento ele também, dependendo se ele não teve uma boa orientação e esse testamento talvez não teve ciência com os outros demais herdeiros, se ele ultrapassar a legítima, né? Então, a gente tem a disponível, que a gente falou no início do episódio aqui, que é que ele tem total direito de escolher quem ele quer doar, mas se ele ultrapassar isso e ferir a legítima, que é o 50% que é por lei, pode esse testamento ser anulado e penalizado até mesmo o beneficiário, ali, o herdeiro que estava beneficiado, ele vai sair da colação, né, e vai ser só dividido entre os outros irmãos aquela parte que foi excessiva para ele. Ou seja, conseguimos o combo perfeito entre não cumpriu a vontade e ficou o mais caro possível, né? Eu acho que conseguimos a eficiência ao contrário. A total ineficiência, né, cara? Que coisa. Bom, vamos avançar para mais um caso e a gente volta para as ferramentas, tá? Eu gostaria de agora falar de um caso do agronegócio, pode ser? Claro. Tá? Excelente. Uma família com atividade rural, né, extensiva. Como a gente sabe, né, muitas vezes as famílias ou dividem um pouco na pessoa física, um pouco na pessoa jurídica, ou às vezes quase tudo concentrado nas pessoas físicas por várias questões legais aqui brasileiras, né? Essa família era o caso, então, dividido parte do patrimônio e das atividades na pessoa física e parte na pessoa jurídica. E eles arrendavam, tá? Faziam um arrendamento das terras para atividade econômica e devido a uma tentativa de redução do imposto de renda, esse contrato de arrendamento era mais ou menos escondido como uma parceria. Tá? Então, em vez de fazer o contrato de arrendamento, que é um aluguel, né, fazia o contrato de parceria. Tiago, no dia a dia ali do atendimento das famílias do agro, né, que tem necessidades muito particulares, né? Primeiro fala um pouquinho do que mais pega, né, de riscos ali e ao que essa família aqui estava exposta, tá, ao fazer essa tentativa de redirecionar a atividade através de um contrato e para a gente entrar depois nas soluções que a gente leva para essa família. Perfeito, Carlos. Isso me lembra muito daquela frase que antigamente se falava muito, que é compra terra, não erra, né? Então, geralmente essas famílias, elas vêm já algumas gerações com essas terras. Uma tradição, né? E valia pouco na época, mas com a exploração da atividade, que foi cabeça de gado, café, soja, foi valorizando isso, né? Foi crescendo, a família foi... E normalmente essas famílias, elas começam com essa terra e elas vão reinvestindo, recomprando e abrindo mais e crescendo.
E aí começa a tomar uma proporção muito grande em relação ao patrimônio total da família. Que bom, né? Muito bom. Mas qual é o problema? Mas se cria uma dor de cabeça futura, porque como a concentração desse patrimônio da família ele está na atividade, né, principal da fazenda, né, do que eles estão utilizando lá de exploração, a família, ela, na maioria das vezes, a gente pega muitos casos que as famílias não têm liquidez, não têm dinheiro disponível financeiro, não somente nas pessoas físicas, que acontece muito, porque está tão concentrado no patrimônio, na exploração fim, que de fato a exploração fim ela vai ser mais rentável do que qualquer, talvez, ativo, né, no mercado financeiro, porque, de fato, o risco que se toma para plantar café, para a cabeça de gado... Prefere não guardar em títulos do Tesouro Brasileiro ou em fundos de investimento. Exato, ele vai fazer 30%, enquanto vai ter uma Selic de 15%, ele não vai fazer isso, mas se começa a trazer uma dor de cabeça futura, porque a família, primeiro, que numa situação eventual não tem uma liquidez necessária, então numa emergência... Que é o dinheiro disponível para mexer, né, para uma questão médica, o que for. E segundo, que começa a criar um passivo lá na frente, onde ele terá que transmitir isso para as próximas gerações. Que ela tem a opção, né, de, se as próximas gerações têm interesse de continuar essa atividade, transmitir através de uma holding, aí vai criar uma outra empresa para ser dona desses bens. E isso vai ter um custo de transmissão, naturalmente, né? Então, a família tem que ter esse dinheiro para fazer isso. Mas isso não vai resolver o problema futuro, que ele vai ter que transmitir também essas cotas quando acontecer a sucessão. Mas ele pode organizar melhor. Porque daí vai ter as vantagens tributárias por ter a atividade que ela está fazendo na pessoa física. Às vezes, ao longo das décadas, aquela terra que foi comprada por 10 mil, 20 mil reais, um acre ali, hoje vale 10, milhões, 10, 15, 20 vezes mais, e a família nem está preparada para lidar com uma monta dessas, né? Então, isso acontece muito, e aí se busca ferramentas, né? Primeiro, entender na família, são as preocupações que a gente tem que começar, com esses ganhos anuais, a colocar uma caixinha para botar esse dinheiro na pessoa física, ver como distribuir, ou já está na pessoa física, como a gente vai criar essa caixa na sucessão, né? Que é esse dinheiro que, caso aconteça alguma coisa nesse período que está organizando as coisas, venha a faltar alguém, a família tem acesso a esse recurso e não precisa queimar um patrimônio para abrir um inventário, né? Então, aquele momento dramático que a gente acha difícil, né? A gente sente pelas famílias, né? Que vão ter que liquidar algum patrimônio rápido a preço de banana, que é para poder pagar os custos da transmissão. Mas assim, até conseguir isso, tem que pedir para o juiz, então não é rápido. E a fazenda, isso está rodando, né? Os custos estão acontecendo, os custos do advogado que está... Então, assim, tá rodando. Então, que são custos baixos, né? Dos advogados normalmente são baixos. Exato, cara do governo, né? Mas já aconteceu, famílias que a gente tem conhecimento, no próprio Rio Grande do Sul, por não ter organizado isso, quebraram. Porque o custo era tão alto para manter patrimônio que estava casas em Miami, apartamentos em Punta del Este, que o inventário demorou tanto tempo para se resolver, por não ter preparado isso, que o custo para manter isso, que foi travado o dinheiro, começou tendo que se vender porque os impostos ficaram tão altos. E a família além de que, nesse caso prático, já que a família arrenda, como é que fica o contrato de arrendamento se não houve a transmissão, né? Sem dúvida. Até a renda da família é destruída, não é? Exatamente. Não podem seguir arrendando com a mesma tranquilidade se está em inventário. Como é que funciona? Pois é. Não, na verdade é o seguinte, esse caso, ele eu acho que linka bem o que a gente vem falando nesse episódio e, sobretudo, no contexto da proteção patrimonial, porque, num primeiro aspecto, ele lida com aquela questão que é o desejo da família. O que a família quer fazer? A mãe, neste caso concreto, desejava prosseguir a atividade de arrendamento da terra para obter os rendimentos inerentes a esse arrendamento. Não queria entrar na operação da atividade rural, na produção do soja, do arroz. Não queria. As filhas, por outro lado, também não queriam exercer a atividade. Só que, claro, gostariam de ter uma eficiência tributária
E daí por que se pensar num contrato de parceria, quando de fato era um arrendamento? Só para explicar para os nossos, para quem está nos acompanhando, o contrato de arrendamento ele é a semelhança de uma locação. Tá? Quer dizer, você cede o uso de uma terra para que alguém explore a atividade rural e recebe um valor fixo em torno desta operação, por conta dessa operação. Já a parceria rural é, por assim dizer, uma sociedade, em que você até pode entrar com a terra, mas você fica sujeito aos riscos inerentes aos resultados da atividade. Risco de negócio. Risco de negócio. Business. Pode ser que, por conta das intempéries, do tempo, da chuva, de enchentes, etc., você não consiga colher. Se você não conseguir colher, perde o produtor e perde o parceiro dono da terra. Isto é parceria rural. Então, vejam, o arrendamento, ele é tributado como uma locação. Na pessoa física, ele é tributado a 27,5% de imposto de renda. Se for parceria rural, a tributação é de menos de 10% de imposto. Então, nós temos uma grande diferença. Só que, de novo, é preciso verificar o que de fato acontece e quais são os desejos. Se o desejo é realmente arrendamento, sem se envolver com os riscos do negócio, é muito arriscado você usar o formato da parceria, porque se porventura esta família sofre um auto de infração tributário, vem o tributo da diferença daquilo que não foi pago, mais a multa e mais outras complicações. Então, no caso concreto, para além desta questão dos desejos, teve também avaliar quais eram as ferramentas jurídicas mais seguras e mais eficientes do ponto de vista tributário para fazer com que esses bens fossem transmitidos para as filhas, para que se reduzisse, dentro do possível, a tributação com as opções fiscais que nós temos. E aí, as estratégias disponíveis são, dentre elas, a doação, né? A doação das terras, ou a integralização dessas terras numa pessoa jurídica, para posteriormente fazer uma doação. Mãe e filhas se juntam numa sociedade, integralizam esses ativos imobiliários dentro da sociedade, e aí vem uma diferença. Vejam, se o arrendamento se der como antes, na pessoa física, o tributo, o imposto de renda é de 27,5%. Se ele se der na pessoa jurídica, ele já cai para 14%. Então, nós temos uma vantagem em imposto de renda. Por outro lado, quando você integraliza imóveis numa empresa, você tem que lidar com o ITBI. Tá? Nós temos na Constituição Federal uma imunidade, que quer dizer o seguinte, para as pessoas que estão nos acompanhando: imunidade significa o não pagamento do tributo por uma regra constitucional. Você não paga o tributo quando há uma imunidade tributária. Gostamos, fale mais. Então, há uma previsão na Constituição de que você, quando converte esse bem, integraliza este imóvel numa empresa e paga capital social com aquele imóvel, você tem uma imunidade tributária. Tá? Só que a interpretação que os municípios estão dando é que você, para ter este benefício de imunidade tributária, você teria que integralizar o bem a valor de mercado. Não. E quando você faz a valor de mercado, o cobertor é curto, você tapa a cabeça, que não paga o ITBI, mas você deixa os pés de fora, porque se o imóvel estava na sua declaração de pessoa física por 100 e o valor de mercado é 1 milhão, você vai ter que pagar imposto sobre 900 mil. Ganho de capital? Ganho de capital. 15% nesse caso. De 15% a 22% nesse caso, fica na alíquota menor. Mas vejam, então são opções fiscais que precisam ser conjugadas. E o que é o trabalho que foi feito neste caso concreto? Primeiro, desejos. Segundo, realidade. É muito importante a realidade. E terceiro, dentro dos desejos da realidade, o que é melhor fazer? Bom, é melhor se é para seguir no arrendamento PJ. E também é interessante a PJ para o caso de a família no futuro querer vender um imóvel. Por quê? Por quê? Porque se você vender na pessoa física, você
aciona o gatilho do imposto de renda por ganho de capital, que pode chegar a 22,5%. Porém, se você vender na pessoa jurídica, dependendo do objetivo social que você tem, se o objetivo for imobiliário, você pode pagar 6,70 e tantos por cento. É uma grande diferença. Não, é uma grande diferença. Mas aí você pode encontrar famílias, Thiago e Carlos, como o Thiago certamente lida com isso muito frequentemente, que dizem o seguinte: eu não quero vender. Eu não vou vender. Então isso não é vantagem para mim. Aí vem o desejo. Agora, querendo ou não, em algum momento você pode ter de lidar com uma necessidade de venda. E aí tem um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui. Se você tem os imóveis na pessoa física e surgiu agora uma necessidade de venda e você agora cria uma PJ e você agora vende na PJ para pagar em vez de 22,6, vai acender uma luz amarela piscante para a Receita Federal, que vai olhar este negócio como um planejamento tributário abusivo, porque você não teria propósito econômico a não ser aquele de pagar menos tributo. Então, recomendação que eu daria para quem está aí acompanhando este episódio: você precisa pensar, do seu ponto de vista de proteção patrimonial tributária, Carlos, me permita aqui essa expressão, você precisa pensar antes. Sugere-se que pense antes e que conte com a hipótese de precisar possivelmente vender. Porque se você fizer a construção da empresa num mês, para vender no mês seguinte, eu me arriscaria aqui, eu diria até que a chance de auditoria fiscal, quer dizer, de um auto de infração por parte do Fisco Federal, é grande. É grande. Maravilha. Para o nosso último tópico aqui, que o nosso tempo está se encaminhando para o final, Thiago, eu gostaria de tentar encaixar 2 tópicos que a gente não conseguiu elaborar, tá? Mais a fundo, mas que acho muito importantes, que é esse gancho, por exemplo, da família do agro, que às vezes vai deixar... E vamos extrapolar do agro para todas as famílias empresárias, tá? Eu quero fazer todo o planejamento, eu sou o patriarca, eu sou dono de todo o patrimônio, eu quero fazer todo o planejamento para o meu herdeiro, sem incluir ele na conversa. E eu faço todo o planejamento para que ele continue ou arrendando, ou na atividade rural, ou na atividade empresária, ou, enfim, apenas sócio das empresas lá. E às vezes a gente tem que trazer para a conversa no sentido de: mas eu não quero, meu herdeiro nem quer continuar com essas terras, ele quer fazer a venda, né? Então, qual é o nosso papel ali de mediador para que a gente chegue nesse meio termo em que a família toda esteja de acordo? E também aproveitando o mesmo gancho dessa família que não tinha liquidez, que não teria liquidez, e para evitar ter que vender um imóvel correndo, para liquidar esse imóvel e ter a liquidez para pagar os custos, o papel que a gente não falou ainda hoje aqui do seguro de vida, tá? E como que a gente calcula um X% do patrimônio familiar para ser uma cobertura de vida, para cobrir os custos todos e a família herdar 100% líquido do patrimônio, porque o seguro vai ser responsável por quitar todo o passivo dessa operação. Pode amarrar para a gente, por favor? Vou tentar consolidar isso. Mas só antes que a gente inicie esse ponto, só adicionando ali, quando você cria uma holding, uma PJ, o que for, a atividade dela, a empresa não morre. Então, essa é uma outra grande vantagem que na exploração de uma atividade na pessoa física, enquanto aquele inventário está rodando, aquele recebimento ele está indo para o inventário, até se terminar. A pessoa jurídica ela continua as atividades. Então tu tem essa grande vantagem também dessas atividades continuarem, mesmo que o inventário esteja rodando, porque o inventário vai ser das cotas. Mas os outros estarão ainda trabalhando e a empresa tem que continuar produzindo. Então, esse é um outro ponto também bastante importante quando você está dentro de uma empresa, de uma holding, a atividade continua mesmo que o inventário esteja andando. Sim, o inventário é sobre as cotas, não sobre os bens em si ali dentro, Não tem a treta com a terra, às vezes, Em relação a esse caso aí de
ferramentas, né? Começando pelo final, né? Que já está mais claro para mim, que é as ferramentas que a gente utiliza para dar essa liquidez, né? Então, o seguro de vida, como o Carlos mencionou, é um ótimo ativo. É uma ferramenta que tu consegue dar uma alavancagem para o cliente imediata, né? Então, dependendo da idade que ele está, quanto mais novo, quanto mais saúde, melhor essa alavancagem. Né? Então tem essa vantagem de disponibilizar um pedaço do patrimônio para resolver uma situação futura, né, de sucessão. E hoje o seguro de vida no Brasil ainda foi o único que não entrou em pauta a ser tributado ainda, né? Porque as previdências que a gente também utiliza como uma ferramenta, né, de disponibilidade de uma sucessão, já se cogitou pagar imposto, né, o ITBI lá, o ITCMD lá, o ITCMD sobre a sucessão. Claro que agora foi afastada, mas o imposto de renda segue lá. Exato, o imposto de renda continua pagando. Então são coisas que no Brasil as coisas vão entrando em pauta, saem. Então é igual a gente fala de uma cadeira, né? A gente não vai colocar uma cadeira com um pé só, né? A gente coloca 1, 2, 3, 4 pés para dar a sustentação. Então, quando a gente vai fazer nessa parte de sucessão, a gente não vai colocar só em seguro de vida, a gente não vai colocar só em previdência, a gente não vai colocar só em offshore. A gente vai criar ferramentas para dar essa base, para que a família consiga fazer esse movimento, mesmo que lá na frente alguma coisa dessas mude as regras, ela não está ancorada só numa estratégia, né? Então, mas sem dúvida o seguro de vida é uma ótima ferramenta, principalmente quando você tem saúde e idade, né, para fazer isso como uma ferramenta adicional, né? Só me recapitula o início da pergunta. A parte do herdeiro, ou para quem vai ser doado, não ter a intenção ou desejo de continuar naquela atividade, né? Porque às vezes foi feito perfeitamente, né? O planejamento está perfeito, exceto que a pessoa não quer nada daquilo, né? Quem vai receber o patrimônio. Isso é muito comum também. Os desejos, né, que a gente vem falando desde o início do episódio, eles geralmente, os desejos do matriarca, patriarca que criaram ou herdaram isso dos seus pais, já não é dessa próxima geração. E para que a gente consiga ter esse ajuste, né, esse alinhamento de conversa, e se possa conversar sobre isso, né, que não vai ser num jantar ou num churrasco da família, né? Tem que ser num ambiente profissional. É para isso que o nosso Family Office tem os momentos que a gente senta com a família. É um fórum neutro para essa discussão. Para poder ter essa discussão. Para que ali seja o momento da gente colocar todos os desejos das famílias, né? Tanto das pessoas que estão no processo de doação, tanto os herdeiros que vão herdar ali, né, esse patrimônio. Então, e muitas vezes nesse momento é que se tem aí a realidade. E eles estavam achando que a família tinha interesse de manter as atividades e a família não. A família tem o desejo de liquidar isso e viver de renda ou investir em outros negócios, né? E aí começa o embate, muitas vezes, das famílias, que é importante ser discutido, porque se isso não é discutido, acaba sendo ineficiente algum movimento antecipado, mas também até essa parte de uma governança importante também familiar para entender as responsabilidades, até onde cada um vai, até mesmo se algum dos herdeiros vai tocar o negócio da família, qual será a posição lá dentro. Sobre quais regras ele vai fazer isso. Quais regras, né? Se ele vai ter que ter algum tipo de atividade fora da empresa para que ele tenha essa experiência e depois ele possa trabalhar na empresa. Então, aí você vai criando mecanismos mas essa conversa, ela tem que se iniciar, né? E muitas vezes ela não se foi tocada ainda nunca na família e pega surpresas, né, nessas conversas de desejos diferentes, né? Caminhos. Rapazes, em tom de encerramento, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês naquela experiência do dia a dia de atender essas famílias, tanto aquela que já deu treta e tem que ver minimizar danos, quanto aquela que está procurando se antecipar aos possíveis problemas, né? De cada um de vocês eu gostaria de ouvir o seguinte, até para o pessoal que está nos assistindo hoje, tentar se identificar no sentido de quais são os principais preconceitos que as famílias têm quando sentam na mesa para falar com vocês. Eu sei que da nossa experiência, por exemplo, o seguro de vida é um grande preconceito que eles têm. Quais são os alertas, tá, de antemão que a gente já pode dar para as famílias com relação ao planejamento patrimonial inteligente e menos oneroso possível? Claro, muito bom, Carlos.
mais uma vez agradecer por estar aqui, o papo acho que muito enriquecedor, o tema da hora, o tema muito importante. E dizer que, sem dúvida, nós lidamos com resistências que são naturais dos seres humanos, que são apegados à propriedade. Nós somos apegados às propriedades, aos títulos, aos controles. Embora na vida da gente tudo passe, nós nunca pensamos na hora em que isso vai passar. Então, nós lidamos com este preconceito de que se passar em vida, você perde. Se passar em vida, você perde. Às você vezes tem aquela sensação de que estou antecipando a morte. Eu estou perdendo, passando, eu estou né? perdendo vivacidade, eu estou perdendo controle, eu estou perdendo utilidade. Isso é muito duro de acontecer. Depois da pandemia, na medida em que nós experienciamos como sociedade a finitude da vida, de um modo geral, eu diria assim. De modo coletivo, né? Social. Nós nos deparamos com circunstâncias incontroláveis que nos colocaram em face de que somos finitos. Nós vimos um grande avanço na quebra deste preconceito. Tá? Porque o planejamento não é perder. O planejamento e a proteção é ganhar. E nós temos muitas ferramentas jurídico-práticas para que você possa implementar um planejamento ganhando, mantendo, continuando de alguma maneira com protagonismo. Tá? Falando aqui do aspecto dos pais, falando do aspecto da mãe e do pai. E isso costuma se dar, eu diria assim, para colocar numa perspectiva mais didática, em 3 fases. Numa primeira fase, em que você precisa fazer um trabalho de sensibilização das pessoas e, como disse o Tiago, conversar com todos e todas envolvidas. Todos. Você tem que saber o desejo de cada um e saber individualmente. Porque às vezes o desejo real não vem numa reunião coletiva. Você precisa fazer a coletiva, depois você precisa fazer as individuais. Neste momento, você faz para encerrar essa primeira fase, você faz um balanço e debate esses desejos com as famílias, para que você passe por uma segunda fase, que é por assim dizer, assessment, uma avaliação das opções que você tem. Jurídico-tributárias, jurídico-societárias, jurídico-sucessórias. E aí você vai colocar em perspectiva as opções. Olha, se mexer essa peça para a direita, o efeito é tal. Se mexer para a esquerda, é tal. E aí, num grande foro, a família terá que tomar decisões nessa segunda fase de avaliação de por assim dizer, assessment e estudo preliminar. E uma terceira fase é a implementação propriamente dita, em que você vai realizar aquelas medidas e aí você, claro, vai lidar com o tempo, vai lidar com a legislação, vai lidar com tudo isso, dos desejos, etc. Mas eu resumiria dizendo assim, nós avançamos em matéria de preconceitos. Hoje, as famílias estão vendo que fazer uma organização patrimonial é proteger, é pensar e proteger, e que é possível se manter uma ideia de protagonismo familiar quando você tem essa fase de individual, de identificação dos desejos, depois uma avaliação das medidas e opções e, por fim, uma implementação estruturada dessas opções. Maravilha. E ali no dia a dia, Tiago, qual é o principal? O que mais pega? Perfeito. Qual o preconceito? Então, eu acho que, conforme o professor Cassiano falou, né, eu acho que muita coisa ele elucidou já como acontece, mas o que a gente vê muito assim nas famílias é que mudou, né, essa questão da finitude. Então, acho que isso está ficando mais evidente, que as pessoas estão entendendo que vão morrer um dia. Que é o que a gente tinha antes, que as pessoas achavam que ia viver para sempre, e o problema que ficasse, eles resolvem, eu não vou estar mais aqui. Então, eu tenho visto que isso vem mudando, né, a procura das pessoas em relação... Porque o público que vem no Family Office não é um público que está construindo, ele já construiu patrimônio. E o nosso papel não é fazer ninguém rico, é manter essa riqueza na família, né? É manter esse poder de compra. Então, o legado que a gente busca é a perpetuação do patrimônio. Então, a conversa é outra, né? Não é quanto a mais eu vou ter de rentabilidade. Isso é uma questão num family office que é a mesma coisa que tu discutir a limpeza de um hospital. É o básico.
né? Um hospital tem que ser limpo, um family office tem que entregar rentabilidade. Mas o papel do family office, ele vai muito além disso. Ele vai nessa parte de sucessão, que as famílias já estão procurando para isso. E depois, sim, a gente entra na parte dos ativos, que essas se falam, né? Essas estruturas. Se conversam. Mas cada vez mais eu tenho visto que as famílias estão abertas para discutir isso, preocupadas com a legislação, sim. Naturalmente, o ser humano ele quer ir para o caminho mais rápido e mais barato, porém não é sempre o melhor caminho. E a gente deixa muito claro isso, porque existe hoje, tem um lado bom da internet, do acesso às informações, mas ao mesmo tempo tem pessoas vendendo milagre lá, custos baixos e um milagre. Não, aqui é o jeitinho e isso resolve. Então a gente sempre avalia e a gente leva para a mesa. Nosso papel no Multifamily Office é levar para a mesa profissionais de gabarito para discutir. Vamos ouvir a opinião de 2 advogados diferentes nesse mesmo tema. Vamos trazer para a mesa outra pessoa para exatamente poder municiar essas pessoas de informações relevantes para que eles possam tomar a decisão. Então, o nosso papel é trazer esses desejos e também esses medos para que possa ser construído. Não tem nada pronto, uma bala de prata que vai resolver tudo, né? Então, é a construção em conjunto. Né? É uma excelente mensagem final aí. Tema muito rico, muito obrigado pelas contribuições de vocês. Obrigado, Cassiano. Obrigado, Thiago. Nós continuamos essa conversa amanhã, falando sobre investimentos, como investir através de gerações para que os recursos permaneçam dentro da família. Não perca e até amanhã.